começar a nossa aula. Opa! Vocês já sabem, né, que eu sou careca? Então eu vou tirar a touca. Não adianta esconder, né? Então tá bom. Célia, você que tá rindo da minha careca aí, ora pra gente, por favor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, de estarmos reunidos aqui na tua casa, em unidade, Senhor, com o teu corpo. Senhor, nos ajude, Senhor, a entender a tua palavra, abre nosso entendimento pela capacitação do teu Santo Espírito, que nós possamos, ó Pai, viver aquilo que aprendemos aqui, que seja tudo para a glória do teu santo nome. Senhor, instrui o teu servo, capacita, dá inteligência, sabedoria do alto, para que tudo que ele vier trazer aqui hoje, Senhor, entra no nosso coração, para que nós possamos guardar e sempre te louvar e te exaltar, para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te oro, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Nós finalmente chegamos no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. E o capítulo 13, apesar dele ser bem conhecido, ele é um grande parênteses, né? Porque se você observa o 12, que era o que nós estávamos estudando, ele está falando a respeito sobre os dons. Aí, de repente, lá no 14, ele volta a falar dos dons. Então, o 13, ele está aí nesse meio. Por quê? Havia muitos problemas de comunhão, muitos problemas de unidade na igreja da cidade de Corinto. Então, como eu comentei, eles ignoravam algumas pessoas por não terem determinados dons. Quem não tinha determinados dons se sentiam inferiores. Havia briga entre eles, dissensões, facções, era uma confusão danada. E aí, então, depois, esse slide aqui foi o da semana passada, nós já terminamos. Quando ele termina parte do assunto dos dons, no finalzinho do 12, ele vai falar: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, porque ele veio falando de quais dons eram excelentes. E é interessante que ele inverte, não é? O pessoal lá de Corinto desvalorizava os dons que tem a ver com o ministério da palavra e hipervalorizava as línguas. Então ele vai inverter. Ele vai falar: olha, procurem os melhores dons. E esses melhores dons, os mais relevantes, têm a ver com o ministério da palavra. Uma igreja pode viver sem dom de línguas. Uma igreja pode viver sem o dom de serviço. Mas não existe igreja sem palavra. Ok? E aí nós estávamos falando sobre a necessidade um dos outros, né? No corpo, algumas pessoas são mãos, outras são orelhas, outros são olhos e por aí vai. E no corpo humano, alguns órgãos são vitais. Outros órgãos, embora faça falta, não são vitais. Então, é disso que ele vem falando. Quando ele chega, então, no finalzinho do 12, ele vai abrir um grande parêntese para falar a respeito do amor, que não é dom. Tá bom? Talvez na sua Bíblia coloque aí o dom mais precioso, o dom supremo. Tá errado, tá? Esse título aí não faz parte do capítulo, é coisa do editor. Amor não é dom. Ou aqui em 1 Coríntios é um modo, e eu terminei a aula da semana passada falando que se os dons é um trem cheio de vagões, o amor é o trilho. Terminei até poético na semana passada, né? O amor é por onde esse trem cheio de vagões de dons vai correr. O dom são os trilhos, tá? Tem que correr por cima. Beleza. Então, agora nós vamos entrar nesse capítulo 13, que apesar dele falar do amor, ele traz muita coisa interessante. Vamos lá, então. Primeiro versículo até o 3, por favor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei.
Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Isso. Eu me lembro de uma amiga na adolescência. Nossa, ela lia esse texto e ela suspirava, achava a coisa mais romântica, mais linda, mais fofa, né? É verdade que esse texto é um dos mais belos das Escrituras, mas aqui, lembrem-se sempre disso, ele não está tratando do amor romântico, ele não está tratando de paixão entre duas pessoas apaixonadas, ele está tratando entre irmãos de igreja, né? Entre você, é que a gente está mais em família aqui, sentado um do lado do outro, né? Mas senão eu ia falar entre você e esse irmãozinho espinhoso aí do seu lado, né? É esse tipo de amor que ele está tratando, entre pessoas da mesma igreja. E aí ele vai usar de uma forma bem interessante, que vira e mexe aparece nas Escrituras. Olha só, ainda que, olha esse ainda que como ele é importante. Aí ele vem, eu fale a língua dos homens e dos anjos. Isso aqui tem cheirinho de que dom? Tem um cheiro de qual dom isso aqui? Línguas. O que você falou? É língua estranha. Tem um cheirinho de língua estranha aqui, né? Mas segura aí, a gente chega lá. Esse ainda que não aparece só aqui, mas vai aparecer aqui no início do 2 e no início do 3. Paulo, ele está fazendo algo que dentro da língua portuguesa se chama hipérbole. E na gramática grega também existe. Hipérbole pode ser definido... Ixi, ficou ruim aqui, ó. Pode ser definido dessa forma aí, ó. Exagero, figura de linguagem expressiva que enfatiza através do exagero da significação linguística. Morrer, chorar de rir. Então é quando você fala assim, nossa... Eu contei uma piada, o Herbert morreu de rir. Não, eu estou exagerando, ele está aí, ele está vivo. É que ele riu tanto que a gente fala assim, nossa, ele morreu de rir. Nossa, eu estou com tanta fome que eu comeria um boi inteiro. A gente não fala mais ou menos assim? A gente exagera certas coisas. Essa forma exagerada, né, superlativa de falar se chama hipérbole. Então, Paulo, ele está utilizando dessa linguagem. E aí o que ele está fazendo? Ele está pegando alguns dons que ele já citou e ele está exagerando esses dons. Ele está fazendo assim, olha, mesmo se eu exercer esses dons no ápice da sua potência, no nível mais elevado que tem, no nível mais excelente, sublime, divino, se eu não o fizer com amor, não valerá nada. Esse é o teor, tá bom? Dessa primeira parte. Então, vamos lá, tendo esse exagero em mente, vamos voltar. Ainda que eu fale as línguas dos homens, essa é uma primeira parte. Irmãos, essa língua dos homens a qual ele está fazendo referência é o dom de línguas. Quando nós entrarmos no capítulo 14, nós vamos ver ali que o dom de línguas é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo dá para que a pessoa fale outras línguas humanas e terrenas. Ok? É isso. Um exemplo disso que nós vemos é em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e eles começam a falar em outros idiomas. Aí o pessoal fala, puxa vida, eu estou escutando aqueles galileus, né? Galileus lá falando, mas que estranho, eu pensei que eles não soubessem falar esse tipo de coisa. Então, o que ele está falando? Olha, ainda que eu fale as línguas dos homens, e aí vem o exagero, aí vem a hipérbole, aí vem a extrapolação do dom e dos anjos. Então, quando se fala de, ele tem o dom de línguas, é a língua dos anjos, é porque a pessoa está fazendo uma mistura de conceito aqui. Tá? O dom de línguas está sendo mencionado nessa primeira parte, língua dos homens, e dos anjos faz parte da hipérbole. É como se ele falasse, olha, se eu tivesse um dom de línguas tão extraordinário, tão excelente, que além dos homens, a língua dos homens, eu estou falando a língua dos anjos. Ele continua, se não tiver amor, aí ele vai falar que não vale nada. Mas percebam isso,
Tá? Aqui existe uma diferenciação entre essa primeira parte e essa aqui. Os anjos falam em alguma língua? Fala. Qual? Sei lá, não sei. 100% das vezes que ele apareceu para um profeta, que ele apareceu para um apóstolo, ele chegou e não falou Shalamacheia, Shalamanaias, Decantara, Zubi. Não, ele desceu e ele falou na língua do indivíduo. No Antigo Testamento ele aparecia, falava em hebraico. No Novo Testamento ele aparecia e falava em aramaico, em grego, não sei, depende com quem ele conversa, mas ele sempre vai falar na língua do indivíduo. Tá? Então, é isso aí. No 14 a gente volta a falar mais sobre isso. Olha só, Thalita, abre, por favor, em 1 Coríntios 4:15. Passa o microfone para ela, Lidiane, por favor. Por quê? Porque aqui em 1 Coríntios 4:15 nós vemos a utilização de outra hipérbole. Não é a primeira vez aqui nessa carta que Paulo está utilizando de hipérbole. Ele já fez isso aqui no 4:15. Pode ler. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. 10.000 tutores. Paulo está sendo um pouquinho exagerado, né? Isso é o quê? Hipérbole. Ele está falando de uma forma exagerada para salientar, é bastante. Uns 10.000. A igreja não tinha 10.000, quanto mais 10.000 tutores, né? Então é uma forma de linguagem que a gente encontra. Então, se você tiver o dom de línguas maravilhoso e fosse mesmo capaz de falar a língua dos anjos, se você não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Tanto o sino aqui como o prato, né, são objetos sonoros, metálicos, que não tem como ficar tocando melodias igual o piano, igual o teclado, igual um violão. É sempre a mesma batida, é sempre o mesmo som monótono, não tem variação, não comunica grandes canções ou eloquência artística, não, é sempre o mesmo sonzinho, dem, 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 dem. Nessa época, tanto o sino como o prato, e aqui esse prato talvez seja mais um gongo, gente, não tinha ilustração melhor do gongo, tá? Então essa aqui dá pra ver que é um gonguinho, pequenininho, né? Mas pensa um gongão, um pratão gigantesco, né? Então quando fala do prato, ele está pensando no gongo. E o sino, ele é mais assim mesmo, né? Não tem muito mistério. Mas tanto o sino como o gongo eram utilizados no culto do deus Dionísio e Cibele. Se não me falha a memória, são esses duas divindades, que conforme esses deuses iam sendo adorados, esses sinos iam sendo tocados. Então, é interessante porque a cidade de Corinto e os coríntios conheciam o som. Eles conheciam esse tipo de instrumento, tá? Então, é legal você perceber que Paulo, ele pega algo da cultura, ele pega da própria cidade. O sino da matriz aqui toca? Não toca. De hora em hora, essas coisas, de hora em hora toca? Não toca, né? Em Amparo, a minha família, parte dela é em Amparo, e eu me lembro, quando eu era criança, tocava de hora em hora, e chega um ponto que você não escuta mais. O ouvido acostuma, né? É como se, então, Paulo tivesse pegado esse exemplo do sino da catedral, da matriz que toca de hora em hora, e colocado, então, no texto. Então, esses dois objetos, sino e o gongo, são objetos conhecidos, e ele está falando, olha, se você exercer o seu dom de línguas sem amor, não vai valer de nada. Vai ser um barulho chato, um som estridente que não comunica nada, vazio. O sino, ele é bonitão por fora, mas ele é oco por dentro, né? Então, a pessoa vai ser vazia da mesma forma. Então, aqui vem o primeiro exagero em relação ao dom de línguas. Vai vir um segundo exagero, ainda que eu tenho o dom de profecia. Eu recebo os mistérios de Deus. Tenho todo o conhecimento que vem do alto. Deus fala diretamente comigo.
E olha, aí vai começar uma série de kai. Kai no grego é e, é um conectivo que vai somando informações. Então, mesmo que eu tenha o dom de profecia e, ó o exagero, saiba todos os mistérios. Mistérios, dentro da Bíblia, não é o mistério, não é assim, né? Mistério na Bíblia é algo que antes estava oculto por Deus, e então depois ele pegou e revelou, tá? O que é, Jesus é um mistério de Deus, porque isso estava oculto aos homens e de repente ele foi revelado. Isso é um mistério na Bíblia, tá bom? Então, se esse profeta tivesse todo o conhecimento e soubesse todos os mistérios já revelados por Deus, e, ó, mais uma soma aqui, e todo conhecimento, seja espiritual, seja o conhecimento científico, seja o conhecimento matemático, todo tipo de conhecimento, e, ó, tá somando, e tenha uma fé. Agora ele já colocou outro dom na parada, outro dom, a fé, capaz de mover montanhas. Então aqui ele está citando, mas quais dons? Quais dons ele citou agora no segundo versículo? Isso aí, dom de profecia e dom de fé. Esse dom de profecia é a profecia que eu falei para vocês, que é da pessoa ter a capacidade de ter a mensagem divina e transmitir. E esse dom de fé aqui, como eu mencionei, não é a fé salvadora. É a fé convicta de que Deus vai fazer coisas específicas. Lembram dessa aula? Jesus vai falar em determinado momento, se a pessoa tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para essa árvore, saia daqui e se plante no mar. Ou vai dizer a essa montanha, saia daqui e se jogue no mar. A fé, para acontecer esse tipo de coisa, tem que ser uma fé específica, né? Então, quando os apóstolos curavam pessoas, né, além do dom de cura, ele tinha esse dom de fé de que, repreendendo a doença em nome de Jesus e chamando a cura, aquilo iria acontecer com aquela pessoa, né? É uma fé específica. Então ele vai citar aqui essa capacidade, fé capaz de mover montanhas. E aí ele conclui essa sentença com a mesma do anterior. Mas não tiver amor, nada serei. É interessante isso aqui, o raciocínio que ele está construindo. Porque quantas vezes nós vemos pessoas ilustres na igreja, ou pessoas ilustres em outras igrejas que têm dons extraordinários, mas a pessoa é chata, azeda, crica que só, não tem amor nenhum, não tem misericórdia nenhuma, não tem tato nenhum com pessoas, né? E entra assim, parece que tá flutuando na igreja, né? Você conversa com a pessoa se move até na câmera lenta, assim, parece que ela está flutuando. Aí você fala, ai, sai daqui, ó, você acha muito artificial. Vocês já conheceram gente assim? Né? A pessoa acha assim, que é levita, né? Levita não porque toca, mas é porque ela levita, né? É tanta santidade que ela sai levitando por aí. Aí depois que você conhece, fala, nossa, nego chato pra caramba, hein? Enfim, fecha parênteses do pastor. Versículo 3, ele continua nisso. Ainda que, olha a hipérbole, eu dê aos pobres tudo o que possuo, e olha só, ó, tem várias coisas aqui. Que dom será que é esse aqui, ó? Eu dê aos pobres tudo. Tinha o dom de caridade? A gente chegou a ler? Ou foi de socorro? Não, mas acho que teve um dom que vê aí na listinha de trás dele, deve ser o de prestar socorro. Prestar ajuda, né? Pronto, é isso aí mesmo. Que é, dependendo da tradução, é socorro. No seu tá socorro, Célia? Então é isso aí. É disso que ele está falando. E olha só o que ele vai falar. E eu dê aos pobres, no plural, tudo o que possuo. E o tempo grego aqui dessa frase é o tempo auristo, hein, Berber?
Herbert, vai se acostumando com isso. E o tempo auriço significa um ato feito e concluído no passado de uma vez por todas. Significa que, nesse exemplo aqui, a pessoa deu tudo o que tinha até não sobrar absolutamente nada. Ela deu tudo e não tem como continuar dando. Não é que ela ficou com uma migalhazinha, não, não. Ela deu até a migalha. E ela repartiu tudo o que tinha para vários pobres, para poder beneficiar o máximo de pessoas possíveis ao redor dela. E não só isso, ela foi além. Ó, mais um cai aqui. E entregue o meu corpo para ser queimado. Gente, se eu fizer uma enquete aqui, de todas as formas que você não quer morrer, a que mais vai ganhar é a queimada. É ou não é? Todo mundo tem pavor de morrer queimado, né? Não, queimada é pior. Para as pessoas não morrerem queimadas, isso acontece, né? As pessoas, elas preferem pular de onde elas estão, é ou não é? Quando tem prédio pegando fogo, é batata, alguém sempre pula. Então, assim, tamanho o desespero do fogo. E eu pensei nisso aí também, né? Recentemente aconteceu um acidente e fizeram isso. É aquele desespero. Torre Gêmeos. É aquela avaliação, quero morrer como? A pessoa pula. Então, olha só, se a pessoa fosse tão doadora, tão, a ponto de não só entregar os bens aos pobres, mas entregar o próprio corpo para ser queimado. Se ela o fizer sem amor, nada disso valerá. Mas tem gente que entrega o corpo para ser queimado? Pior que tem. Tem muita gente que taca fogo no corpo por causas sociais, causas ambientais, causas religiosas, né? Mas muitas vezes esses extremismos é obra dentro da cabeça da pessoa, é porque ela é muito boa, ou porque a divindade vai recompensar de alguma forma, não é? Mas não é por amor pelas outras pessoas, é por elas mesmas, não é? Então, é claro que Jesus, ele não espera isso aqui da gente, né? Se queimar pelos outros. Mas ele está sendo exagerado, ele está usando de hipérbole, ok? Então, toda essa primeira forma aqui, ele está falando de uma forma negativa, né? Do que sobre a importância do amor. Tanto é que, vamos reformular minha frase. Viu como na aula dá para reformular quando você fala besteira? Vamos reformular. Ele está falando o seguinte: você pode exercer os seus dons da melhor forma possível. Se você não tiver amor, não valerá nada aos olhos de Deus. Para as pessoas, você pode ser o maior bambambam, o mais entendido, o mais erudito. Aos olhos de Deus, que é o que vale, não valerá nada. Tá? Alguma questão aqui? Trechinho pequeno, mas bem rico, né? Nada? Tudo certo? Então tá bom. Vamos lá. Opa. 4-7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha, como eu mencionei no início, esse texto não está pensando em casais casados, mas é lógico que se aplica, tá bom? E embora o contexto não esteja falando, gente, amor é amor, né? O mesmo amor que você tem pelo seu irmão em Cristo, você também tem pelo seu cônjuge, tá? Só o amor sexual que você tem pelo cônjuge, mas não vai ter pelo membro da igreja, tá? Mas esse amor ágape do qual Paulo está tratando é tanto para o seu cônjuge como para o irmão da igreja, tá? Então, se aplica também para o seu marido cabeça dura. Olha lá, o amor é paciente, e essa paciência aqui
é uma palavra específica que denota paciência com pessoas, né? Pessoas. Então, o amor de Deus, que é o amor que nós precisamos ter, é um amor que tem paciência com gente. O amor é bondoso, ele age com bondade, ele age com benignidade, né? E todas as características que nós vamos ler aqui, Paulo poderia utilizar muitas outras características, mas ele vai escolher justamente as que estavam faltando na igreja de Corinto, tá bom? Mas graças a Deus que ele escolheu essas aí, porque, né, nos falta também. Então, o amor, ele é bondoso, ele age com bondade. E muitas vezes com bondade para com pessoas que não merecem bondade humanamente falando. E aí é o que está. É o que está. Muitas vezes as pessoas não merecem a nossa paciência, mas nós não somos chamados para retribuir o que elas merecem. Quem é o vingador é Deus. Deus é o Deus da vingança, não nós. A nós nos cabe a paciência. A nós nos cabe a bondade, a justiça, isso aí deixa na mão de Deus, tá? Essa parte de bondade nos cabe. O amor não inveja. E aqui tem um quesinho de ciúmes, tá bom? A ideia também da inveja caminha de mão dado com ciúmes. Ué, por que aquele irmãozinho pode fazer aquilo ali na igreja e ninguém fala nada, e o dia que eu fiz reclamaram? Ué, mas por que ele pode ser líder do negócio e o dia que eu quis ser líder não deixaram? Por que quando aquele irmãozinho dá aquela ideia, todo mundo ouve, e quando dou a minha ideia ninguém me escuta? Então, tá vendo que tem uma mistura de inveja com cobiça, né? Então, o amor não faz isso. O amor, ele se alegra com todos, né? Ele não se vangloria. E é legal essa palavra, porque no dicionário grego significa que a pessoa ela se vangloria de nada. É uma pessoa que se gaba de nada, né? Ela não tem nada. Sabe aquele pastelzão de feira gigante? Você fala, nossa, eu vou passar bem. Na hora que você vem do óleo pingando assim, aí de repente fica sequinho, bonito, saindo fumacinha, bitelão grosso. Na hora que você morde, você fala, ué, tem nada dentro? É um pastel cheio de vanglória. É uma glória vazio. É uma glória vazio. Só tem aparência. Gente que tem muito papo, muito gogó espiritual. Não, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo outro, porque eu já preguei não sei na onde, porque eu já exorcizei não sei quem, porque eu já ressuscitei um morto. Será mesmo? Não sei não, hein? Eu acho que essa glória aí, acho que não é bem assim que você está contando. Gente de muito papo, vanglória. O amor não faz isso. Não se orgulha. Aqui é a pessoa que é boa de lábia. Gosta de, não, porque eu já fiz. Eu preciso receber os louros, né? Quando eu cheguei nessa igreja aqui era tudo mato, ó. Eu que capinei, eu que joguei os fundamentos aqui e tal. E ele não se orgulha. E o orgulho é aquela coisa assim, né? Eu sou melhor que você, né? Claro que ele não vai falar diretamente dessa forma, mas é aquela pessoa. Aqui, a pessoa, ela se gaba dos feitos dela, na vanglória. O orgulho é eu sobre você. Ah, Célia, você tinha que aprender comigo como é ser tesoureira, Célia. Não, porque se eu fosse você, eu faria assim, assim, assado, porque não, tia Célia, tesoureira, brincadeira. Então, é uma pessoa que se sobrepõe à outra. O amor não maltrata. Gente, e se tem uma coisa que no meio do relacionamento de pessoas, existe isso, o maltratar. Seja por caretas, seja por comentários, por piadinhas. Existe muita maldade muitas vezes entre os crentes, né? Entre os adolescentes. A gente vê que os adolescentes gostam de se espetar, se zoar, né? E às vezes pode ter um ranço. Entre os adultos também acontece isso, né? Pode ter um ranço lá no fundinho, um retrogosto de ranço da pessoa, e você
demonstra isso através de piadinha, através de cutucada, comentários ácidos, né? Mas eu só estou comentando isso porque nós somos maduros na fé, eu só estou comentando para a gente poder orar depois, né? Ah, tá, aqui, sei. Né? Então essas maldades, né? Tratamento maldoso. Não procura seus interesses, né? Vai caber aqui também, né? Não se ira facilmente. Aqui é legal pelo seguinte: a ira em si não é pecado. Não é pecado ficar irado. Tanto que o apóstolo vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Então você pode ficar irado. Deus, poxa, Deus se ira, gente. Jesus fez um chicote, saiu dando, né, espantando todo mundo do templo. Ele ficou irado, mas ele nunca pecou. Então, mas a recomendação aqui, olha, é que o amor, ele não se ira facilmente, mas o amor se ira. Não está falando que o amor não se ira. Não se ira facilmente. Tem hora, meu irmão, tem hora que o amor precisa se irar. Senão fica um amor banana. E o amor banana já deixou de ser amor. É ou não é? Né? Então tá bom. Não vou dar exemplo não, melhor não. O amor não guarda rancor. E aqui parece que Paulo usou uma terminologia contábil, no sentido de que o amor não fica registrando rancores. Na minha terra isso chama de coração peludo. A pessoa que guarda rancor, né? O dia que aquele fulano falou tal coisa. Dia 12 de abril de 2023, o Marcelo falou aquilo para mim. Passou mais um tempo, Marcelo pisou na bola. Dia 3 de junho de 2024, ele falou tal coisa. 15 de fevereiro de 25, e Marcelo pisou e vai registrando aquilo no coração. Para em algum momento, isso vai se voltar, né, da minha parte, contra o Marcelo em maltratar, em rancor, em ira. Então, o amor, ele não fica guardando registro de mágoas no coração. Ele perdoa. Ele deixa para lá. Ele esquece essas coisas. E aí ele vai. 6. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não deve se alegrar com a injustiça. Ou melhor, o amor verdadeiro, ele não faz isso. Quando alguém é injustiçado, bem feito, vai, dá e toma. Não. A pessoa se entristece junto com ela, né? Não se alegra com a injustiça. Mas, aí vem o contrário, se alegra com a verdade. E aí, finalizando, tudo sofre. Esse tudo sofre significa tudo cobre, né? Então, ele cobre as ofensas, ele cobre a traição, ele cobre as mentiras, ele sofre essas coisas, ele aguenta, ele passa por essas coisas, ok? Ele tudo crê, no sentido de que ele dá um voto de esperança, né? E ele trabalha junto com tudo espera, né? Ele crê que não é o fim. Ele crê que Deus pode fazer alguma coisa. Ele crê que Deus vai transformar essa situação. E ele tudo espera. Ele dá um voto de confiança, de que a pessoa vai poder melhorar. Então tudo isso trabalha junto com a paciência. E por último, ele tudo suporta. E esse suporta é a ideia de alguma coisa sendo sustentada, segurada mesmo, né? É a figura do soldado que no momento mais intenso da batalha, no momento mais crítico da batalha, gente gritando, morrendo, sangue voando para cima, ele está lá, ele não bate em retirada, ele mantém a sua posição, ele suporta aquilo, tá? Tudo isso aqui era o que estava faltando na igreja de Corinto, né? O pessoal não estava suportando nada, o pessoal não estava esperando nada, o pessoal estava feliz da vida com as injustiças, estava todo mundo se maltratando, a inveja comia solto, porque fulano tinha dom, o outro não tinha dom, né? E cada um cuidava dos seus próprios interesses, tanto que o pessoal arrastava os irmãos para o tribunal, é ou não é? E aqui guardava muito rancor e por aí vai. Difícil. Igrejinha complicada. Igreja de Avaré, 1000 vezes melhor. É ou não é?
Povo bom, que povo bonitinho. Perguntas, dúvidas, comentários? Confissões de pecado? Tranquilinho? Vênis, tranquilinho, Vênis? Então tá bom, vai. Ô, que oração. Ixi, tem chão ainda. Versículos 8 a 12, vamos lá. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Muito bem, esse texto ele tem alguma dificuldade por vários motivos, mas a gente vai esclarecer aos pouquinhos. Então aqui eu vou dividir para deixar o texto um pouquinho mais amplo. Aqui está do 8 ao 11, mas é ao mesmo tempo. Então ele está falando que sobre todos os dons, o caminho mais excelente é o amor, certo? E aí ele vai defender o seguinte, gente, em algum momento, esse é o geral do texto, em algum momento os dons vão desaparecer. Em algum momento não haverá mais dons, não haverá mais necessidade dos dons, mas o amor vai permanecer. Por isso que o amor é superior, porque os dons na história da humanidade, na história da igreja, são passageiros, mas o amor vai permanecer para sempre, tá bom? Essa é a ideia geral. Tendo isso em mente, vamos lá. O amor nunca perece, nunca mesmo. Eternidade adentro haverá amor, mas não os dons. Olha lá. Mas as profecias, inverti. As profecias desaparecerão. Ele está fazendo menção a qual dom? Dom de profecia. Muito bem. As línguas cessarão. Dom de línguas. O conhecimento passará. Que dom? Dom de conhecimento. Esse é o dom de conhecimento, né? Ou dentro dele vai ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. É o mesmo dom. Quer dizer, não é o mesmo dom, mas se enquadra aqui neste momento. Aí vem a parte complicadinha. Pois, em parte, conhecemos. Em parte é algo que não está completo. Em parte é algo que não está perfeito. Em parte é algo que não chegou à sua plenitude. Ok? Em parte, conhecemos. Ele está fazendo menção a que se conhecemos? Ao dom aqui em cima. Ó. Ele acabou de fazer menção ao dom do conhecimento. Então, em parte conhecemos e em parte profetizamos, ele está dizendo que esses dons, embora presentes de Deus, eles não são perfeitos. Eles são incompletos, mas eles são suficientes. Ok? Ok. Então, o em parte, ele está fazendo menção aos dons. Quando, porém, vier o que é perfeito, então alguma coisa perfeita vai chegar. E quando essa coisa perfeita chegar, o que é imperfeito desaparecerá. O que é o imperfeito nesse contexto aqui? Os dons. Porque os dons são em parte. Em parte, dom de conhecimento. Em parte, profetizamos. Tudo isso é incompleto, é imperfeito. Mas um dia vai chegar o perfeito. A gente já vai falar que perfeito que é esse. Quando esse perfeito chegar, tudo que é imperfeito, que são os dons, porque eles são em parte, eles vão desaparecer. Pergunta, Juliette, o que é o imperfeito?
Imperfeito do subjuntivo? Né? E essa é a grande pergunta. O que é o imperfeito? O que é o imperfeito? Eliana, o que é o imperfeito? Ai, meu Deus, é verdade, é verdade. A pergunta é o que é o perfeito, né? O que é o perfeito? Jesus acertou a resposta. Você andou estudando 1 Coríntios? Maravilha. Então, tem algumas opções foram levantadas ao longo da história. A primeira é o cânon. O cânon, isso é, a Bíblia. Então, algumas pessoas pensaram o seguinte: quando a Bíblia for completada, então os dons não serão mais necessários. É meio capenga essa ideia, porque o texto não vem falando sobre as Escrituras. E de repente manda uma dessa, e de lá para cá, os dons estão aí. Os dons estão aí, sendo utilizados, exercitados, então os dons estão aí. Então, pelo jeito, não é. Uma outra posição diz respeito à maturidade da igreja. Isso é, a perfeição na igreja, a completa maturidade da igreja. Também não dá certo, porque a igreja, por ser composta por gente pecadora, ela nunca vai ser perfeita. Aí só quando vai ser glorificada. Só resta o perfeito dos perfeitos, que é Jesus. Isso é, quando porém vier o que é perfeito, isso é, a vinda de Cristo, quando Ele restaurará todas as coisas, e aí sim a igreja vai estar bonitinha, santa, perfeitinha, então os dons não vão ser mais necessários. Por quê? Porque agora a igreja está perfeita. As pessoas não precisam ser mais edificadas, nós não precisamos mais exercer paciência, nós não vamos precisar exercer misericórdia. Estão entendendo? Que todas as características, tanto do amor e da misericórdia, melhor dizendo, todas as características dos dons é por conta dos nossos defeitos. Nós não conhecemos a Deus, precisamos de um profeta. Nós somos incapazes de realizar coisas, precisamos de socorro. Então nós precisamos dos dons, e por aí vai. Tanto é que é escatológico, que ele dá um exemplo, ele dá uma ilustração, como se fosse dele, né? Quando eu era menino, falava como menino. E aqui ele fala da realidade dele como menino e depois homem, para fazer uma ilustração entre a igreja menina, imatura, e depois a igreja plenamente madura com a volta de Cristo. Olha só como encaixa. Quando eu era menino, falava como menino. Isso significa o quê? Quando a igreja é imatura antes da volta de Cristo, ela precisa de ajuda porque age com imaturidade. Falava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando Cristo voltar, as coisas de igreja imatura ficarão para trás. Quando Cristo voltar, as muletas, os auxílios que Cristo deu para a igreja, que são os dons, vão ser coisa do passado. Peça de museu não vai mais precisar. E um exemplo interessante são os andaimes. Tá? Essa ilustração aqui é do Nicodemos, eu achei bastante interessante. Enquanto o forro está sendo construído, nós temos andaimes, né? E fica lá o pessoal penduradinho, igual macaco, né? E pintando lá, né? Fazendo forro, bonitinho. Quando tudo estiver completo, esses andaimes vão ficar aqui? Não, o andaime vai desaparecer. Enquanto o forro está sendo construído, andaimes. Uma vez que o forro estiver completo, acabou, não precisa de mais andaimes. Enquanto a igreja está sendo construída, formada, edificada, dons. Quando ela estiver plenamente amadurecida, santificada, purificada, restaurada, glorificada, por conta da volta de Cristo, que é o perfeito, não precisa mais de dons. Ok?
Ficou claro? Esclarecemos? Maravilha. Alguma questão aqui, gente? Presbítero? Tá com frio, presbítero? Tá aí tremendo. Pensei que você está recebendo alguma revelação aí, eu não estou sabendo. Versículo 12, vamos lá. Só falta mais 2. E aí a gente termina o capítulo 13. Perdão? A gente já leu, então é verdade. Ah, é verdade. Desculpinha. Agora, pois... tá, lembrei. Muito bem. Agora, pois, vemos através... Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Aí você fala, ué, como assim um reflexo obscuro? Como um reflexo obscuro se no espelho lá de casa eu vejo perfeitamente? Aqui ele está falando que ele vê como um reflexo obscuro. Mas, então, em algum futuro, veremos face a face. Isso acontece, não coloquei aqui? Pelo seguinte, antigamente o espelho era um metal polido, né? Então, tá vendo aqui a mulherzinha aqui com um metal polido. Aqui já está meio enferrujadinho, mas não era esse espelho nítido, esse espelho perfeito que nós temos hoje em dia, que dá para comprar em qualquer loja de R$ 1,99. Naquela época, o espelho ele era meio embaçado, não dava para ver. Então, olhar através de um espelho, você realmente viu um reflexo obscuro, meio bagunçado, você não sabe exatamente como que é a imagem perfeitamente. Não tem nitidez, exatamente. Mas, então, veremos, isso é, quando ele voltar, face a face. Aí você vai ter a perfeição da igreja. Uma igreja com a imagem perfeita, o reflexo perfeito. Agora, conheço em parte. O dom do conhecimento aqui. Então, conhecerei plenamente. Eu não vou ter mais um dom imperfeito. Um dom que me fala como é Cristo. Eu vou ver Cristo. Olha que loucura, que coisa maravilhosa. Eu não vou ter mais um dom de um pastor que me explica como é o céu. Eu vou ver o céu. Eu não vou precisar de um professor de EBD que me explica o que é a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus. Dom para quê? Eu não quero dom, chuta o dom para lá. Eu não quero mais saber de dom de língua, não quero saber mais de dom de profecia, não quero mais nada, eu quero ir para o céu. Quero que Jesus volte. Melhor coisa que existe, não é? E então, ele vai caminhando para o final. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido, assim como ele me conhece, eu vou poder conhecê-lo. No sentido de como ele me vê, como Deus me vê. Em algum momento eu vou poder ver o meu Senhor Jesus Cristo. E assim, agora sim, o versículo 13 termina aí o capítulo e nós vamos encerrar nossa aula. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Isso, assim permanecem, isso é, existe uma importância, uma proeminência, uma relevância muito maior nesses 3. A fé, que é a fé salvadora, não é a fé que salva, a esperança, e essa esperança aqui tem a ver, não é aquela esperança de ganhar na Mega Sena, é a esperança de quem espera. Isso é esperança, a pessoa está esperando a volta de Cristo, esperando a ressurreição dos mortos, esperando novo céu e nova terra. É isso. E o amor. E o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. Sabe por quê? Porque quando Cristo voltar, a fé que está aqui atrás, não vai mais ser necessária. Cristo já voltou. Você não precisa de fé, você vai estar vendo. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Você vai ver a glória, você vai ver Deus, você vai ver os santos, a Nova Jerusalém, você vai ver. Esquece fé, não precisa de mais fé. Nem isso precisa de fé. Esperança, para que esperança? Você já chegou. O que você estava esperando, já não está mais esperando, já se realizou. Mas o amor vai durar toda a eternidade. Vai estar todo mundo assim no céu.
Mais abundância no céu. Por isso que você percebe a relevância do amor. O amor é muito mais relevante que os dons, muito mais relevante que a fé nesse sentido aqui, né? O amor é muito mais relevante que a própria esperança nesse sentido aqui, tá? Muito bem, interessante, né? Capítulo 13 é bem legal. Perguntas, comentários, dúvidas? Fala, Marcelo. De boa? E esse amor, a gente só tem ele através de Cristo. Porque só ele é capaz de gerar dentro de nós esse amor pelos irmãos, pela obra e por tudo aquilo que a gente faz quando é servo de Deus. E às vezes eu acho que a gente é muito crítico em relação à igreja, no sentido assim, falta amor. Gente, a igreja tem amor. Porque se o mínimo de amor não existisse entre nós, não sobraria na face da terra uma igreja. Uma igreja. Algum amor, ele pode ser falho, ele pode ser imperfeito, mas a igreja, ela se ama. Essa igreja se ama. As igrejas sérias que existem por aí, elas se amam. Porque senão, não existiriam mais. Né? Pela briga, pela inveja, pela competição, né? Então, assim, Deus tem sustentado as verdadeiras igrejas com amor. E vira e mexe a gente escuta aí as histórias de perdão, de caminhar uma segunda milha. Então, graças a Deus, o Espírito Santo tem trabalhado no nosso meio. Que mais? Certo? Então, amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar com o nosso irmão Venismar, agradecendo ao Senhor e encerrando mais essa aula. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, o Senhor nos trouxe aqui com esse propósito de aprender mais e mais sobre a Tua Palavra, e que em nome de Jesus tudo aquilo que foi falado tenha feito diferença nas nossas vidas, e que nós possamos viver realmente sobre tudo aquilo que foi falado. Senhor meu Deus, obrigado por o Teu grande amor para com cada um de nós, e por favor, prepare cada dia mais os nossos corações, as nossas vidas, para a vinda gloriosa do Teu Filho muito amado, Jesus. Perdoe também, Senhor, os nossos pecados, no nome santo de Jesus que eu oro e que agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até domingo.